Bom dia a todos. Meu nome é Átila Amaral, eu sou professor de língua portuguesa. Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, é um prazer enorme estar com vocês aqui e eu espero poder somar e contar com vocês, ajudar um pouquinho na caminhada de vocês aí para o Enem 2020, né? Que está sendo essa grande polêmica, sai, não sai, quando vai ser, né? Tá até tendo uma enquete na internet. Se vocês puderem, né? Vão avaliar aí que eles prorrogaram um pouquinho o prazo aí. Mas, sem mais delongas, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Átila Amaral, eu sou professor de língua portuguesa, tenho formação em letras, pedagogia e arquivologia. E atuo, no momento estou atuando como professor de língua portuguesa na rede de ensino do estado de Minas Gerais. Esse vídeo aqui é uma contribuição ao trabalho da professora Sabrina Santos, do projeto Enem no Corona 2020. Espero que seja bastante útil essa força que ela está dando para vocês aí, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre redação, ou seja, a redação no Enem. Então, o nosso foco aqui agora é saber um pouco como é que funciona essa redação do Enem, como é que são os critérios dela, né? Essa aula, se tudo der certo, se da vontade de Deus, ela vai começar agora e deve ter algumas sequências aí, né? Porque é um assunto bastante longo e ele não se esgota somente em uma aula. Vou tentar fazer um vídeo curto, explicando, para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? E aos poucos, assim, nós vamos desenrolar o assunto aí. Primeira coisa, pessoal, que eu falo é o seguinte, né? Nesse primeiro momento, antes da gente adentrar, né, na redação do Enem, o que como se faz um texto dissertativo argumentativo, ou seja, o que é um texto dissertativo, o que é argumentar em cima da dissertação e por aí vai indo, a gente precisa voltar, né? A gente precisa um pouco pensar o que é a redação no Enem. O que o Enem espera de mim, candidato, quando eu vou para lá escrever a minha redação? Qual a competência que ele quer exigir, né? Para ser sincero, pensar que competência, o que é competência? Competência é um conjunto de habilidades que eu preciso ter para realizar alguma atividade. Por exemplo, eu, para dirigir o carro, eu tenho que ter bastante habilidade. Habilidade de passar marcha, habilidade de buzinar, habilidade de olhar no retrovisor, habilidade de frear, habilidade de ter atenção ao trânsito. E só depois desse conjunto de habilidade é que sim que eu vou ser competente a conduzir o veículo. Então na redação é isso. Eu preciso ter várias habilidades para ter a competência de produzir um bom texto. Essas habilidades que vão ser faladas aqui agora. Eu vou falar primeiro, pessoal, sobre o que a redação do Enem espera do candidato, né? O que é avaliado? Eu não vou entrar bem na estrutura da redação agora, mas sim o que ele é avaliado. Por quê? Porque nós temos que conhecer antes de tentar. Você consegue entender essa lógica, né? Por exemplo, um exército, quando vai para a guerra, né? O que ele faz primeiro? Ele vai estudar os seus inimigos antes. Ele vai estudar quais são os pontos fracos, pontos fortes, quais suas vantagens e desvantagens, e a partir daí se preparar para a guerra. Um time, quando vai disputar o outro aí, né? Igual aqui nós temos o clássico Cruzeiro e Atlético, os técnicos, assim como os jogadores, estudam a estratégia de seus adversários para se prepararem e só assim ir lá e combater, né? E fazer um duelo contra o seu adversário. E que se ele conhecer as suas estratégias, será mais fácil ele conseguir o êxito, a vitória. Então o Enem não é diferente. Se eu quero ter o sucesso na prova do Enem, na redação do Enem, não é simplesmente eu pegar uma caneta preta e enfiar no meu bolso e ir para lá fazer a prova. E chega para lá, caio de paraquedas, não sei de nada do que está acontecendo, não sei nem como redigir, e chega lá o assusta. Então, a probabilidade de eu ir mal nessa redação, né, da gente não ir bem, ela é gigantesca, ela é muito maior. Agora, quando eu já estudo o Enem, eu já me preparo para essa redação, eu já sei mais ou menos pedindo o que, eu já saio de casa, né, sabendo o que o Enem espera de mim. Aí a única novidade que eu vou ter vai ser no tema, que isso é o de menos, né, desde quando a gente saiba dissertar, saiba escrever, discorrer sobre o tema, vai ser mais tranquilo. Mas vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu quero que vocês entendam como que é a avaliação do Enem. A redação do Enem, ela vale 1000 pontos. 1000 pontos. Dividido em 5 competências, né? Que são chamadas também matriz de referência. Cada competência equivale a 200 pontos. Se eu pego 1000 e divido
por 5 vai dar 200 pontos, né? E aí espera-se então, né, que o candidato, o aluno, né, ele atinja a nota mais próxima dos 200 pontos para que ele possa ir bem. E como essa redação ela é avaliada? Essa redação, em um primeiro momento, ela é avaliada, a mesma redação, por 2 corretores distintos. Então eles mandam a sua redação, é claro que com a imagem dela, né, uma microfilmagem, para 2 corretores distintos e eles vão avaliar. E a soma que eles vão ter vai ser a média, a nota da sua redação vai ser a média, né, a soma daquele resultado dos 2 avaliadores. Ah, mas aí você fala, e aí, professor, mas e se for muito diferente? Ah, o Enem também pensou nisso, pessoal. O que que acontece? Se a nota for, né, a discrepância, a diferença entre a nota de um avaliador para o outro for superior a 80, eles chamam aí um terceiro avaliador. Uma pessoa que não teve contato com a sua prova antes e ele avalia. Então aí a probabilidade é bem menor da nota ser dessa discrepância, a diferença ser desse tamanho. Mas sempre tem engraçadinho. E professor, se acaso também um terceiro acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. É pouco provável, mas pode acontecer. Aí eles pegam a sua redação e montam uma banca presencial. Aí não é cada mais corretor ou avaliador avaliando na sua casa, mas sim uma banca presencial. E aí é avaliado por 3 avaliadores e aí dá a nota final. É muito raro isso acontecer, viu, gente? Porque geralmente as técnicas que estão sendo avaliadas, aí os avaliadores estão analisando por ela. Não tem juízo de valor do professor, do avaliador, do corretor em cima da sua prova. Beleza? Então a primeira coisa é isso. A redação vale 1000 pontos, cada competência vale 200 pontos. E o que eu preciso ficar atento, professor? Eu preciso ficar atento ao seguinte, pessoal. Tentar tirar o máximo possível de nota em cada competência, né? Potencializar os meus pontos fortes, não é isso? E tentar minimizar os meus pontos fracos, para que eu possa estar solucionando isso aí. Mas por que isso aí? Qual o motivo disso? Primeiro, pessoal, porque se eu pensar o seguinte, a redação ela tem 2 caráteres. Ela tem o caráter eliminatório e o caráter classificatório, beleza? O eliminatório é o seguinte, né? O manual tá lá na cartilha do INEP, eu já peço vocês para baixarem, ainda não saiu de 2020, mas é de 2019, vai ter poucas mudanças, acredito eu, porque as mudanças são poucas. Ela vai falar um pouco quais são os critérios. Então, se eu zero a minha redação, não adianta eu fechar as provas com as outras competências, outras áreas do conhecimento. Não adianta. Eu vou estar totalmente eliminado do processo. Então ele tem um caráter eliminatório. Eu não posso zerar a minha redação. E o seguinte é a classificação. Porque quanto maior a minha nota da minha redação, ela alinhada à nota que eu tirei das provas, né, das outras áreas do conhecimento, ela vai aumentar a minha chance de conseguir uma colocação melhor. Conseguir uma vaga tão sonhada, né, pessoal, nas universidades, que é, eu acho, o objetivo de todo mundo aqui agora que está assistindo esse vídeo aí. Então tem que ficar bastante atento a isso. Porque muitas vezes, a caso do aluno, né, o candidato não ir tão bem nas provas, as provas das outras disciplinas, né, que a gente chama de área de conhecimento, das outras competências, mas vai bem na redação. Então a redação ela dá um up, né? Ela dá um up na nota do candidato e aí ele consegue aí ter acesso aí. Antes de falar das competências, pessoal, a gente tem que ficar bastante atento mesmo ao quê? Ao que pode, né? O que pode ocasionar, o que pode colaborar para zerar a sua prova. Então, ao fazer a prova, tome muito cuidado, né? Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, né? Aqui eu tô com um caderno de 2018, né? O de 2019 não tô com ele aqui agora, mas não mudou os critérios aí para avaliação que pode zerar a sua redação. Então, primeiro, segundo caderno, você não pode, pessoal, o seguinte, isso aqui zera a sua prova mesmo, beleza? Isso zera a sua prova. Primeira coisa, você não pode escrever até 7 linhas. Escreva mais de 7 linhas, beleza? Eu preciso escrever mais de 7 linhas. Escreveu 7 linhas para baixo, sua prova é zerada automaticamente. Segundo, você não pode fugir ao tema,
ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Fugir ao tema é, por exemplo, né, se eu pensar, o tema do ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema é esse. Eu vou lá e falo sobre a inclusão surdo-mudo no sistema de educação brasileira, eu fugi o tema totalmente. Então ele é totalmente zerado. E não atender à estrutura dissertativa argumentativa, eu escrever um texto, um exemplo bem claro, pessoal, tá pedindo para eu falar, escrever dissertativa argumentativa, a estrutura do texto, que é praticamente o que quase todos pedem, e eu começar a escrever em formato de poesia, né, fazer um poema sobre o tema. Também não dá certo, todo zerado. E também apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto. Isso aí foi feito depois que houve aí numa das edições do Enem, alguém escreveu a receita do miojo e a pessoa conseguiu entrar na universidade com esse processo, né? E por causa que na hora de avaliar, acabou que esse detalhe fugiu à avaliação, né? Fugia às regras, e deu muita polêmica, então hoje não pode nada apresentar parte do texto deliberado. Por exemplo, eu estou falando sobre a democratização do acesso ao cinema brasileiro e começar a falar sobre a mata, sobre a floresta amazônica, por exemplo. Nada a ver, né, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que saber. Eu não posso zerar. Zerei meu texto, acabou. Ficar bem esperto, é isso aí. Beleza? Vamos agora rápido às 5 competências, pessoal. Quais são as 5 competências que serão avaliadas? Lembrando que cada um delas é 200 pontos. A primeira competência, pessoal, a competência 1, fala demonstrar domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa. Ou seja, eu tenho que saber que há variações linguísticas, mas que existe uma norma que a gente chama de padrão, norma padrão que deve ser seguida. Então, eu preciso conhecer aí essa norma padrão e atender esse pedido aí, beleza? Dentro desse pedido, né, dentro dessa competência, a minha prova vai ser avaliada em 5 níveis e quanto maior o nível que eu alcançar, maior aí as minhas notas, beleza? O segunda competência, pessoal, é compreender a proposta de redação. Então, eu tenho que compreender o que está pedindo, beleza? E depois de compreender, eu tenho que aplicar os conceitos das várias ou as mais diversas áreas do conhecimento para eu desenvolver o tema dentro do limite do texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, eu preciso sim ler, né, e entender o que está pedindo e produzir uma dissertação sobre isso. Beleza? Não precisa ficar preocupado não, porque as nossas próximas aulas eu vou explicar melhor para vocês aí como se produz texto dissertativo argumentativo. Tranquilo, nós vamos pegar edições passadas do Enem, de redações dos Enem anteriores, para que nós possamos aí desenvolver isso aí, beleza? Mas o que se espera nessa competência a mais é que você seja capaz de fazer o quê? Compreender as características do gênero dissertativo argumentativo. E nós vamos abordar nas próximas aulas. A competência 3, pessoal, vai falar sobre o quê? O que ela espera de mim? Que eu seja capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista meu. Beleza? E aí, professor, o que ele espera disso? Ele espera que eu seja capaz de selecionar adequadamente informações e fatos e opiniões que embasam o meu texto. Beleza? Então eu tenho que saber, o que eu li lá atrás, o que eu assisti no jornal ontem, o que eu ouvi na conversa no ônibus, o que eu ouvi meus pais falando. Eu tenho que ser capaz de organizar, selecionar tudo e fazer. É como se fosse uma receita de bolo. Não adianta você ter todos os ingredientes, mas se você não sabe preparar aquele bolo direito, com certeza, gente, a probabilidade de sair errada é forte. Então não adianta você saber todo o conhecimento, mas se você não é capaz de organizar, selecionar e correlacionar aí com o que está pedindo. Beleza? Competência 4, pessoal. Quer saber se o candidato é capaz de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí nós estamos falando, pessoal, o que? Se eu sei manejar adequadamente o recurso da língua portuguesa. Beleza? Então isso aí tem muito a ver já com o estudo gramática. Beleza? Estudo gramatical, perdão. Tem que saber se eu entendo das classes das palavras. Beleza? Se eu entendo a questão da análise sintática, beleza? É isso que eles esperam da gente. Se a gente tem esse conhecimento da coesão e coerência, então é isso que eles esperam, né? Agora já é mais do conhecimento gramatical. Será que eu domino bem? Será que eu conheço lá as regras gramaticais para escrever bem? Beleza? Então é isso aí que eles pedem, né? Pode ver que é tudo que está pedindo, é tudo que foi construído ao longo da sua vida acadêmica, né? Até você chegar
aqui, no terceiro ano do ensino médio, onde se espera aí a última etapa aí da sua jornada acadêmica, beleza? E por fim, pessoal, a última competência, a quinta competência, e não menos importante, é elaborar uma proposta de intervenção para o problema respeitando os direitos humanos. Então eu preciso elaborar uma proposta aí, beleza? De intervenção. E essa proposta minha não pode ser totalmente no achômetro, né? Não pode ser, eu acho que deve fazer isso. Por exemplo, o tema da redação é respeito às religiões de origem ou de matriz africana, né? Mais conhecido pelo lado candomblé, da Umbanda, né? Que a gente sabe que sofre muito preconceito aqui no Brasil. E eu simplesmente achar que a proposta de intervenção é literalmente fechar todos os centros de manifestações cultural e religiosos dessas religiões. Isso é totalmente fere os direitos humanos, porque os direitos humanos fala que todo mundo tem liberdade de expressar o que quer. Então tem que tomar bastante cuidado. Não preocupa com isso não, pessoal, que tudo isso que eu falei, eu sei que é muita coisa, mas vai ser abordada aí ao longo da nossa caminhada, ao longo dos vídeos, né? Que os próximos vídeos nós já vamos nos preparar para o quê? Para começar a entender o que é um texto dissertativo argumentativo e tentar ao máximo aí produzir um texto em cima dessas competências exigidas no Enem, tá bom? Pessoal, sei que é um pouco cansativo, né? Mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui, beleza? Espero que tenha esclarecido mais ou menos, um pouco, sobre como funciona o Enem. Se você entrar no site do INEP, né, do Governo Federal, lá tem a cartilha do estudante de 2019 e ela explica bastante, detalhadamente o que eu falei aqui. E é bom que você conheça a dinâmica da redação do Enem, né? Por exemplo, né, me perguntam direto, professor, eu devo fazer a prova no início ou no final da minha... Eu devo fazer a redação no início ou no final da minha prova? Isso aí depende de cada pessoa, gente. Vai de cada um, tem uns prós e contras. Por exemplo, eu acho que você chega no início, você está mais descansado, você está com a cabeça mais arejada, você está com mais tempo para desenvolver. Beleza? Esse é o ponto positivo. Agora, o ponto negativo é que se você for uma pessoa que tem uma escrita lenta, não consegue organizar bem o tempo, você pode acabar gastando mais tempo na redação do que você tinha e isso te prejudicar, porque no dia praticamente você tem aí mais 90 questões para fazer. Eu gosto de fazer no final. O lado negativo, nossa, você vai estar cansado. Depois de você realizar 90 questões, você ir produzir um texto, é um pouco cansativo. Mas o lado positivo, primeiro, é que você leu bastante coisa. Então, seu cérebro vai estar muito mais aí na ativa em relação a palavras, vocabulários, assuntos distintos que pode te ajudar a fazer na prova. Não que você vai copiar coisas que você leu na prova e coloca no texto, não é isso. Mas que possa dar ideias que possam te ajudar. E o lado positivo é que você tem um tempo só para isso. Então, você pode ficar mais tranquilo. Já passou aquele peso de fazer as 90 questões. Então, não tem assim uma fórmula certa, né? Mas são detalhes que a gente precisa saber. E a gente vai ao longo da nossa caminhada aí, nos demais vídeos, nós vamos tratar mais direto ao assunto aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês possam tirar o máximo possível, né? Qualquer dúvida, aciona a Sabrina no Instagram dela, que as informações chegam até a mim. E que a gente possa sair dessa pandemia, nessa quarentena aí, melhor do que entramos nela e vamos tentar fazer o máximo possível. Um forte abraço do professor Átila Amaral e foi um prazer estar com vocês. Tá bom? Até mais. Tenha um ótimo dia.